De tempos em tempos, um monte de gente se predispõe a falar sobre política, até mesmo assume certa autoridade para si ao tratar do assunto. Isso é um fenômeno que acontece quando as coisas estão mudando no mundo. É o que está acontecendo agora, mas houve antes e vai haver mais no futuro. E uma coisa que a gente aprende com o surgimento das repúblicas modernas, um pouquinho antes da Revolução Francesa, é que se você parasse na rua alguém interessado em política, começasse a trocar ideia e defendesse um formato republicano para o seu reino ou império, provavelmente essa pessoa iria rir da sua cara. Ia falar: olha para Roma antiga. Eles já testaram o formato republicano e acabou não dando certo. Essa pessoa te olharia com certo desprezo e pensaria: pobre imbecil, não estudou história direito. Mas houve repúblicas na Idade Média. Cada uma delas era do tamanho de uma cidade só, como as cidades italianas Veneza, Gênova e Pisa, ou a cidade suíça Genebra. Essas repúblicas eram parte dos impérios da época, então muita gente as desconsiderava como modelos válidos de governo. Então, república, nesses casos, seria só um nome antiquado que acabou ficando para uma cidade imperial como qualquer outra. Só que estruturalmente não foi bem assim. É sobre isso que a gente vai falar hoje, o enfoque na bela Gênova, no noroeste da Península Itálica. Esse episódio surgiu de uma pesquisa para um livro. É uma peça de teatro do Friedrich Schiller, chamado A Conspiração de Fiesco em Gênova, que trata justamente de uma tentativa de golpe de Estado na Gênova medieval republicana em 1547. É uma peça histórica, portanto. E o Schiller estava escrevendo justamente nas vésperas da Revolução Francesa, justo ele, Schiller, que foi nomeado como um dos grandes padroeiros e pais espirituais da Revolução pelos próprios franceses, e ele não selecionou aquele evento à toa. Portanto, a gente vai tentar responder ao final do episódio por que o caso de Gênova importou tanto para um iluminista revolucionário na época de 1780. Porque importa pra gente num momento de ameaça constante de liberdades civis e tirania. O texto desse episódio assim vai ser uma versão resumida do que constará no prefácio desse livro que vai sair mês que vem. Eu deixo o link a respeito dele para quem se interessar. A história das pequenas repúblicas italianas é indissociável de lutas constantes entre reinos dos francos, dos espanhóis e o tal do Sacro Império Romano Germânico desde o comecinho da Idade Média. O Sacro Império Romano Germânico é o que depois se tornou a Alemanha. Por toda sua trajetória, ele foi uma máquina política desconjuntada que continha dentro de si um grande número de nacionalidades que só eram unidas por identidade linguística, étnica e cultural. Então, alemães famosos como Beethoven, como Goethe, como Schiller, não nasceram cidadãos alemães, estritamente falando, mas cidadãos do Sacro Império. Seus concidadãos poderiam ser tchecos do Reino da Boêmia, com quem eles não conseguiriam conversar, ou letões de Riga, ou italianos do leste suíço. O filósofo Immanuel Kant, se ele nascesse hoje, ele não seria um alemão da cidade de Königsberg, ele seria um russo da cidade de Kaliningrado. As fronteiras do Sacro Império eram imensas, quase tão extensas quanto as fronteiras da Europa. Talvez daí viessem as contradições de atribuir àquele império descomunal uma unidade política. Todo mundo tirava sarro na época disso. Um comediógrafo dinamarquês chamado Holberg, que eternizou aquela piada que todo estudante de história hoje conta, que apesar do seu título pomposo, o Sacro Império Romano Germânico não tinha nada de sacro, sagrado, muito menos de romano. Ele era no fundo uma versão preliminar do Império Alemão e de todo o leste europeu, um amontoado confuso de reinos e ducados. O processo de tomada de posse de um imperador alemão naquela época refletia a confusão completa que eu mencionei. E os imperadores, a princípio, seriam eleitos por príncipes hereditários dos diversos micro-reinos que formavam a Alemanha. Teve época que esse número de reinos chegou a 300, é uma coisa imensa. E esses imperadores, por sua vez, seriam coroados em alguma cidade no coração do império, geralmente a cidade de Speyer. Nesse momento inicial, eles ganhavam títulos cumulativos. Primeiro era coroado como rei dos alemães, depois como rei dos romanos.
Obrigatoriamente, esse camarada tinha que seguir uma jornada que durava meses, cruzando os Alpes suíços, entrando em Pávia, na Lombardia. E ali eles seriam coroados pela uma terceira vez como rei dos lombardos. A próxima parada seria Roma, onde o próprio Papa finalmente lhes concederia o título máximo de Imperator. A viagem era importante porque só nela o futuro monarca conseguiria abarcar a dimensão imensa de territórios e de variedade cultural de seus domínios. Só que isso não significava que qualquer imperador em questão tenha conseguido governar o Sacro Império, pelo menos cada um de seus territórios. Na altura do ano 700, o Sacro Império concedeu autonomia para cidades do sul, cidades italianas como Gênova e Pisa. Doravante elas funcionariam como cidades-estados, com um governo interno de sua própria escolha, tendo que reportar ao imperador alemão somente quando fosse necessário. Então, até o século XI, toda a região da Lombardia e de Toscana viria a adquirir o mesmo estatuto. Só que alguns imperadores tinham visões diferentes sobre essa autonomia italiana. Tinha um cara que não gostava disso, o Frederico Barbarossa, que nasceu em 1122, morreu em 1190. Ele era o tal Kaiser Rothbard, que lutou contra a autonomia das comunas mais ao sul e colocou homens de sua confiança no governo das cidades italianas mencionadas, tudo sob decreto. Só que nessa altura as colônias italianas estavam tão mal acostumadas com a interferência de um imperador nos seus negócios que acabaram declarando guerra contra quem as possuía a rigor. É como se tivesse passado tanto tempo que elas foram conquistadas pelo império que aquele vínculo nem valia mais. Ninguém se lembrava dele. Só que via de regra não era o que acontecia na história do Sacro Império. Lidar com os territórios italianos era um trabalho extra que os imperadores geralmente dispensavam. Assim, a República de Gênova pôde prosperar como uma unidade política semi-autônoma do ano 1005 ao ano 1815, durante toda a Idade Média praticamente. Em vez da rigidez administrativa daquele velho império encarquilhado, as cidades italianas, dependentes do comércio marítimo, adotaram um formato de governo por conselhos, por um senado, que eles chamavam de senhoria, cujos cargos máximos eram ocupados tanto por antigas dinastias de nobres quanto por mercadores sem nenhum vínculo nobilitário. A hierarquia e os ritos feudais se mantiveram em certa medida, só que os mercadores, sendo responsáveis pela prosperidade da cidade, acabavam mantendo cargos de poder, igual dos nobres. Eles foram os primeiros burgueses propriamente ditos da história, bem antes da industrialização europeia. No século XI, a cidade de Gênova adota uma constituição republicana e passa a expandir seus territórios, aproveitando aquele delírio expansionista da Primeira Cruzada. Nessa época, como mencionamos, a população de Gênova mal passava de 10 mil habitantes. Seria uma cidade pequena no interior de Santa Catarina hoje em dia. Só que apesar disso, há registro de 1.200 soldados, com 12 galés e um navio de guerra partindo para as cruzadas em busca da conquista de Jerusalém. Esse número pode nos enganar, porque não é o caso de 12% da população de Gênova tomando armas e se enfiando numa campanha mística insana que foi aquela campanha pela busca do Santo Graal. É mais correto a gente pensar em uma Gênova já cosmopolita, um ponto onde milhares de imigrantes de diversos cantos do mundo se dirigiam para embarcar naquela expedição. Foi isso que aconteceu. Para muitos genoveses, as cruzadas acabaram sendo um negócio muito promissor. O fato de, em pleno século XI, uma cidade ter capacidade de reunir tantos soldados, escoar tantas naus rumo ao Oriente Médio, a torna uma exceção à regra, atestando sua posição privilegiada nas rotas marítimas até então cartografadas. E uma das implicações desse caráter meio raro, meio cosmopolita de Gênova se reflete na demografia posterior das suas famílias nobres, porque estrangeiros que prosperassem nessas jornadas, desses empreendimentos, às vezes voltavam, estabeleciam nas cidades, casavam e tal, e eram incorporados ao seu quadro de nobres. Porque ser um mercador rico era a porta de entrada para a nobreza. Então você tem casos históricos de capitães de naus mercenárias que viravam doges da cidade, ou viravam senadores, e se esforçavam logo em seguida de apagar qualquer registro de que eles não tinham passado aristocrático, de forma a assegurar o prestígio de seus filhos e netos.
Na peça do Schiller que eu mencionei, o doge Andrea Doria é um desses casos. Ele vem de uma dinastia de soldados contratados no século XI, que no século XIV já tem um representante assumindo o cargo máximo do local, o cargo de doge. E no norte italiano, Veneza foi a inimiga histórica de Gênova. Se a gente pega o mapa da Itália, que é aquele mapa famoso com o formato de uma bota, a gente vê que Gênova e Veneza ficam bem no norte do país. São cidades próximas se você quiser seguir por terra, mas extremamente longínquas se você estiver vindo pelo mar. Porque cada uma fica em uma saída diferente do cano da bota, digamos, cada qual com acesso a um estreito marítimo diferente que vai desembocar no mar Mediterrâneo. E o comércio daquela época estava justamente neste mar. A Alemanha era pobre, a França era miserável, a Inglaterra vivia passando fome, os Estados Unidos nem existia como unidade. E era a Ásia Menor, a região do Levante e todo o caminho que vai da Rota da Seda até a própria China, para onde qualquer mercador inteligente tinha que olhar, caso quisesse fazer grana. Pois bem, entre 1256 até 1381, ambas as cidades-estados, Gênova e Veneza, travaram uma guerra tanto comercial quanto física, bloqueando seus respectivos portos, sabotando uma a outra sempre que desse. Gênova acaba perdendo essa guerra e não consegue se recuperar das perdas financeiras decorrentes. E para acentuar sua crise, ela é privada do domínio sobre o mar Mediterrâneo. Então não restava escolha a ela senão fazer pesadas concessões para o reino da França, a fim de pagar suas dívidas de guerra. E a partir dali iniciou-se o apogeu da inimiga Veneza. Com a Quarta Cruzada e o saque de Constantinopla, Veneza assume a supremacia dos mares. A dominação francesa de Gênova foi um momento de humilhação e instabilidade política. Ela durou 60 anos entre 1349 e 1409. Nesse espaço de 6 décadas, Gênova perdeu colônias e entrepostos comerciais importantíssimos que garantiam sua prosperidade. Sardenha, Córcega, mais umas colônias lá no Levante, na Ásia Menor, até no leste europeu. Ou seja, praticamente 5 séculos de conquistas dinásticas que inflavam o ego da aristocracia genovesa somem no espaço de, 2 gerações. Uma vez que perdem o controle de seus portos, os genoveses optam por uma outra forma de expansionismo, muito mais sutil. Eles fundam uma tecnologia de acumulação de capital que alteraria a história mundial para sempre. Em 1407, o Banco de São Giorgio é fundado como o primeiro banco de depósitos no sentido moderno do termo. E assim que Gênova se torna o berço do capitalismo mercantil, o lucro de empréstimos vira uma forma de compensar aquela perda do papel predominante que ela teve no comércio internacional. E até 1529, você vê interferência constante de franceses, de pilhagens por parte de impérios ultramarinos e tal, só que a cidade consegue manter sua cabeça erguida e sua relativa estabilidade graças a um sistema bancário engajado com a manutenção das contas públicas. Foi esse caráter de banco estatal, garantidor da estabilidade econômica coletiva, que motivou a implantação de outros sistemas bancários, como o inglês, por exemplo, um século depois. E a esse respeito, o historiador Thomas Macaulay escreve o seguinte: o Banco de São Giorgio começara a receber depósitos e fazer empréstimos antes de Colombo ter cruzado o Atlântico, antes de Vasco da Gama fazer a travessia do Cabo das Tormentas, quando o imperador cristão ainda reinava em Constantinopla, quando o sultão maometano reinava em Granada, quando Florença ainda era uma república e a Holanda obedecia a um príncipe hereditário. Todas essas coisas mudaram. Novos continentes, novos oceanos foram descobertos. Mas o Banco São Giorgio persistiu recebendo depósitos e fazendo empréstimos. É doido pensar que os principais pensadores políticos dessa época, até, David Hume, já no Iluminismo, vão mencionar esse banco nominalmente nos seus tratados de governo. Você tem registros disso em Montesquieu, em Maquiavel, em Edison. Enfim, era impossível falar sobre teoria política moderna e economia sem entender que aquela fundação daquele banco foi uma grande novidade que garantiria um enriquecimento nunca visto antes de certos países, à custa de outros, é claro.
E nessa grande era dos bancos, as dinastias aristocráticas de Gênova, como os Balbi, os Doria, os Grimaldi, os Pallavicini e os Serra, acumulavam fortunas imensuráveis. O que Macaulay esquece de mencionar na sua citação é que a exploração do Novo Mundo teria sido inviável sem o poder de empréstimo que os bancos genoveses adquiriram nesse século. O arriscado comércio escravagista pelo Oceano Atlântico, mesma coisa. Não era somente uma questão de o sistema bancário moderno ter passado pelo teste da história e sobrevivido séculos assistido impérios caírem e emergirem. Não, ele se tornara o possibilitador da ascensão e da queda dos impérios em grande medida. E nessa ocasião o Império Espanhol tornou-se o maior credor de Gênova. Filipe II da Espanha, por exemplo, foi um dos monarcas que mais ganhou dinheiro com guerras intra-europeias e com a exploração da atual América Latina. Mas sendo um governante errático, ele vivia se metendo em negócios furados e declarando falência. E era justamente para os banqueiros de Gênova que o dono de virtualmente toda a América Latina tinha que se curvar, se justificar e prover garantias. Também a existência de contatos robustos com essa espécie de nova aristocracia bancária foi central para o sucesso de Portugal e Espanha nos empreendimentos marítimos das eras das navegações. Cristóvão Colombo, por exemplo, era genovês. Américo Vespúcio, embora fosse um florentino e tivesse trabalhado para o Reino de Portugal exatamente, era um italiano residindo em Sevilha de 1505 até sua morte, e Sevilha era justamente a cidade cujos influxos financeiros acabavam nos cofres genoveses. Então, a prata roubada no México, no Império Azteca, praticamente passava direto dos cofres de Sevilha para Gênova para ser depositada, capitalizada e assim prover fundos para expedições futuras. Gênova, portanto, passou de cidade internacional para o berço da cultura renascentista, competindo só com Florença e Veneza. Então, pintores famosos tipo Van Dyck, Caravaggio, Rembrandt foram alguns dos artistas que peregrinaram para lá para ver o que estava acontecendo, para beber um pouco daquele caldeirão de cultura, riqueza e artes em que Gênova se tornara às custas da exploração das Américas, principalmente. Tem um historiador chamado Fernand Braudel que chama esse período de 1557 a 1627 como a Era Genovesa. É uma era de um regime tão discreto e sofisticado que os historiadores, por um longo período de tempo, fracassaram em percebê-lo. E uma nota importante aqui: o milagre cultural da Renascença italiana pode ser explicado a partir da conjunção entre esse enriquecimento progressivo, possibilitado pelo novo sistema de bancos, e o espírito de disputa acirrada entre aquelas republiquetas italianas, que a rivalidade entre essas comunidades, tipo Veneza, Florença, Gênova, etc., as levou a desenvolver estilos próprios de arquitetura, de moda, de artes em geral. Elas faziam questão de marcar seu próprio estilo, de assinar seu próprio nome, vamos dizer, no circuito das artes. E a competição constante para ser a melhor cidade em termos de ciências, de artes, fez com que uma montanha de dinheiro fosse usada para a formação de jovens artistas. Não para a criação da próxima grande obra italiana, mas da próxima grande obra florentina, veneziana ou genovesa. O resultado dessa época de conquistas louváveis nas artes é o caráter singular que a gente observa até hoje se andar pelas cidades italianas. Cada uma tem uma arquitetura diferente. Falar de repúblicas na Idade Média exige que a gente abra uns parênteses aqui, que tratavam-se mais de pequenos corpos políticos regidos por famílias aristocráticas. Não eram democracias exatamente. Havia eleições genovesas, embora elas fossem votadas por representantes carimbados de uma das 28 unidades regionais, que eles chamavam de albergue. Cada representante desses grandes bairros constituía um corpo de nobres. Invariavelmente, essa gente descendia de gente muito rica, dinastias muito bem estabelecidas, às vezes com vínculos com a igreja, com o comércio internacional ou com o poder executivo. E anualmente esse conselho de nobres, com aval dos cidadãos que o representavam, votava pela ocupação de 400 cargos públicos diferentes. Eles chamavam isso de Il Consiglio Grande.
Esse conselho, durante a execução de suas funções administrativas e prestação de serviços para a cidade, selecionaria os 100 melhores caras que serviriam como representantes máximos. Esses 100 seriam responsáveis por escolher quem ocuparia os cargos máximos dessa cidade-estado. Um indivíduo ocuparia o cargo de Doge, o cargo número 1, e outros 8 seriam senadores, senhores. E esse Senado, portanto, funcionaria como um conselho central de líderes oligarcas. Na República da época, portanto, a gente tem uma espécie de parlamentarismo hereditário, com certas brechas para a nobilitação. Via de regra, existia mobilidade social, mas ela era difícil de ocorrer. Você ganhava postos de poder para os seus herdeiros quando tinha alguma guerra importante, daí você tinha uma atuação heróica e conseguia esse posto. Posteriormente, depois de muita conversa, depois de muito trâmite. E esse foi o caso do condottiero Doria, que é uma espécie de capitão de navio que vira doge. Ou você conseguia esses cargos via golpe de Estado, isso rolou também. Em pleno século XVI, de monarquia absoluta em tribunais de inquisição, a estrutura republicana genovesa acabava sendo a mais sofisticada que existia, a mais próxima de nossas repúblicas contemporâneas. A tomada de poder por Andrea Doria, em 12 de setembro de 1528, representa uma brecha nessa história toda de Constituição e República. Isso acontece em decorrência daquele momento de fragilidade que foi a invasão francesa a Gênova. Então voltemos para esse contexto. Os genoveses estavam quebrados por causa de uma guerra com Veneza. Eles caem na mão dos franceses, eles são subjugados, são humilhados por 60 anos. E esse Doria era um homem com experiência no exército de mercenários lá do Sacro Império. Ele tinha contatos com a Alemanha, né? E ele era um cara bastante voltado aos interesses internos da sua cidade natal, que acabou sendo capaz de fazer acordos tanto com o Sacro Império quanto com o rei Carlos V da Espanha. E o objetivo dele com esses acordos era se livrar dos malditos franceses. E ele consegue. É nesse momento que Gênova cria seus bancos e estabelece vários vínculos lucrativos com a Espanha, financiando a exploração do Novo Mundo, como a gente falou. Como gratidão à recém-conquistada liberdade, os genoveses concedem a esse camarada Doria uma exceção. Já que ele era o salvador da pátria, ele não precisaria ser eleito pelos senadores. Ele teria um cargo de doge para o resto da vida. Isso, é claro, é destruir uma república e transformá-la numa monarquia. O Andrea sabia disso e ele abre mão dessa ruptura com a constituição de seus antepassados. Em outubro desse mesmo ano, ele é efetivado como doge, com intenções de seguir as formalidades habituais da função, e ficar alguns anos só e depois sair fora. Mas ele é surpreendido com uma reforma dos senadores que lhe concede alguns benefícios inéditos na história. O Doria viraria um sindacatore perpetuo, não um doge vitalício, mas um conselheiro perpétuo da vida política local. Ele aceita isso. Além disso, todos os Doria, todos os parentes e herdeiros dele, seriam isentos de qualquer tipo de imposto ou tributos. Então, é claro, daí em diante, essa dinastia de banqueiros e políticos passa a prosperar como nunca, e ficam podres de rico. Culturalmente, porém, surge um problema, que uma nova dinâmica de hierarquia passa a operar naquela cidade. Os Doria e seus conterrâneos passam a ter níveis diferentes de status. Você tem uma hierarquia arcaica do Sacro Império Romano Germânico se misturando às tradições milenares de republicanismo. Os herdeiros diretos desse salvador da pátria não eram tão legais quanto ele e se torna uma gente de nariz empinado, que quer mais direitos do que a Constituição republicana prevê. Eles começam a tocar terror na cidade. Na geração seguinte, você já tem um cara como Gianettino Doria, que era um golpista. E a peça do Schiller, A Conspiração de Fiesco em Gênova, se foca justamente nessa ameaça à república, quando Andrea Doria já está velho e vai haver uma transição de cargos. Mas não vai ser mais uma transição pacífica via eleições para Doge, porque o sobrinho do Doria, o Gianettino, quer o poder do tio e virar uma espécie de príncipe. Isso, portanto, é mais do que uma mera traição, uma mera transição de poder. Ela é um ataque à soberania da Constituição de Gênova. A conspiração de Gianettino se realizaria na madrugada do dia 2 para o dia 3 de janeiro de 1548.
E esse era o momento mais favorável do ano, porque quando você tinha essas eleições de Doge, o Doge que estava no ano passado sai no dia 1º, o pessoal entra em férias, vamos dizer, e o próximo Doge, o sucessor, seria eleito só no dia 4. Então são 3 dias em que você tem um vácuo de poder na cidade, e o Giannettino bolou seu plano para seu golpe acontecer justamente aí. Só que Fiesco, o herói da peça, e os republicanos como Verina, Calcânio e outros descobrem esse plano do Giannettino Doria e acabam sendo mais rápido que ele. Caso contrário, esse cara rasgaria o livro das leis, dissolveria o parlamento, que deveria eleger o próximo Doge, e transformaria sua vontade em lei, transformando uma república gloriosa no estado absolutista decadente como aquele em que o Schiller vivia. O desfecho da história é de menor importância aqui, e eu não vou dar spoiler do livro que a gente vai lançar, claro, mas eu digo que esse desfecho é de menor importância tendo em vistas a profissão de fé do Schiller pelo republicanismo e pelo fim da monarquia naquela época. Porque o Schiller escolheu o momento da conspiração dos republicanos genoveses para buscar uma genealogia de luta pela democracia, por modelo de governo pautado no contrato social de Rousseau como uma resistência ao despotismo. Foi, aliás, lendo uma biografia do Rousseau que ele se inteirou da biografia do Fiesco, foi atrás e escreveu sua história. Existe, portanto, em Fiesco uma provocação velada à ordem estabelecida que acabou passando despercebida por virtualmente todas as autoridades da época. A história mais curiosa de uma leitura equivocada dos alemães veio do Kaiser Franz II, que 2 décadas depois do falecimento do Schiller, que morreu muito jovem, esse foi o último imperador do Sacro Império. Ele acabou sendo destronado pelo Napoleão Bonaparte em 1804. Ele fugiu para a Áustria e fundou o Império da Áustria em seguida. E em determinada ocasião ele expressa para os seus convivas que tem um gosto pelas tragédias históricas de Schiller. Fala, esse é meu autor favorito. Não entendendo que Schiller é um grande antimonarca, né? E em 1827, esse cara ordena que uma companhia teatral ligada às cortes prepare uma montagem de A Conspiração de Fiesco em Gênova. E a gente pensa no espanto do pessoal do teatro, que não sabe o que falar para o monarca, que era o cara mais reacionário da Europa inteira, ordenando a apresentação da peça mais revolucionária da Alemanha. Outros líderes alemães tiveram a perspicácia de ao menos prestar atenção nos textos do Schiller, e até o final do romantismo, obras como Wilhelm Tell, Os Bandoleiros e Fiesco sofreram censura em várias cidades do território nacional alemão. Uma das formas de ler o Fiesco e os dramas do Schiller é pensando-os como um projeto maior, porque tudo o que ele escreveu posteriormente foram peças históricas ou filosofia da história, ou historiografia. Estourou a Revolução Francesa em 1789 e ele largou tudo o que ele estava fazendo e pôs-se a estudar a historiografia para escrever as bases do que se tornou a filosofia da história dialética, que mais tarde ganha corpo com Hegel e com Marx. E a ideia central dele é a seguinte: a gente precisa parar de tratar a história como um registro de feitos do passado, um registro frio desses feitos, para criar uma história universal. As obras criadas pelos historiadores até então eram insuficientes na medida em que não passavam de agregados de fatos sobre uma outra nação, e era preciso elevar esses dados esparsos e criar um sistema capaz de analisar a lógica, a razão por trás da história e o caminho da espécie humana rumo a seu esclarecimento. E tudo isso de um ponto de vista cosmopolita. Eu cito aqui o Schiller. Na verdade, as histórias da igreja, da filosofia, das artes, dos costumes e do comércio deveriam ser condensadas à história da política como uma só coisa. Meu plano é seguir esse caminho. Ele comenta isso numa carta. E é o que ele faz nos seus próprios livros sobre a Guerra dos 30 Anos, que é um livro de historiografia mesmo, e peças diversas. Então a gente tem, por exemplo, uma peça sobre a Joana d'Arc, que chama A Virgem de Orleans. Outra sobre o embate entre a Rainha Elizabeth e a Maria Stuart, da Escócia, chama Maria Stuart. Essa outra sobre o republicano Fiesco versus o usurpador Giannettino Doria. Outra ainda sobre o herói nacional suíço Wilhelm Tell, e assim por diante. É como se o Schiller escolhesse momentos privilegiados da história para entender quando o ideal de liberdade se aperfeiçoa.
E a liberdade na história do mundo se aperfeiçoa cumulativamente. Precisa ter experiências de crise para que a liberdade atinja um novo patamar. Quando a liberdade tem que passar pelo teste contra a violência dos exércitos, contra o fanatismo, contra a demência dos governantes, para que seja atualizada, servindo de conceito guia para a humanidade como um todo e desembocando no iluminismo, que é a fase em que o Schiller está e ele quer aperfeiçoar. Né? E o Schiller, nesse contexto, inventa um contexto importantíssimo para o Hegel, que é o conceito de astúcia da razão, List der Vernunft. Segundo esse conceito, a história humana realiza seus próprios fins, ainda que os próprios agentes de carne e osso que os executaram não tenham tido intenção de fazê-lo. É como se a história te pegasse e te usasse para servir aos fins de racionalidade sem que você perceba isso. Você vai perceber isso depois que você já fez. Isso vale para indivíduos e vale para povos inteiros. E se a gente observa a história genovesa de frente para trás, algumas pessoas privilegiadas de fato, como Fiesco e Verina, foram usadas e sacrificadas para que a marcha da humanidade pudesse ter continuidade. E na leitura do Schiller, eles serviam como exemplos de resistência que podiam ser instrumentalizados para as nossas próprias lutas do presente. É essa relação entre presente e passado, entre nós e os mortos, que constituiriam a história universal almejada pelo Schiller. Com o irromper da Revolução Francesa em 14 de julho de 1789, a astúcia da razão passara a usar um povo inteiro, o povo francês, para pôr em teste formas de liberdade civis inéditas. Se a Revolução Francesa conseguiu isso de fato, é uma questão que ninguém responde em poucos minutos. Era um evento extremamente complexo, que durou de 1789 até 1799, ou seja, só 10 anos, e nesse período foram propostas e testadas nada menos que 6 formas de governo. Começou com uma monarquia constitucional, o rei fez merda e tentou fugir para Varennes, ele foi guilhotinado, daí a França vira uma democracia direta, que não dura nem um pouco, daí vira uma democracia representativa, você tem uma espécie de anarquistas, que são os sans-culottes, tentando impor seu poder, eles são destruídos pelos jacobinos e vira aquela zona, acabando no período dos diretórios, que foi uma espécie de parlamentarismo. Então, basicamente, até a Revolução Russa e o comunismo real ser testado no século XX, tudo o que o mundo fez desde a Revolução Francesa foi testar cada uma das formas políticas ensaiadas ali. E a gente faz isso até hoje, na verdade. Por isso que não dá para passar reto pela Revolução Francesa, julgá-la moralmente como se fosse um holocausto de pobres nobres. Primeiro porque dane-se os nobres, depois porque essa coisa toda da guilhotina e da violência revolucionária foi algo que aconteceu por pouquíssimo tempo, só até 1793. O ano 4 da Revolução. Além disso, a Europa inteira entrou em guerra contra a França revolucionária nas chamadas Guerras das Coalizões, com medo de haver um alastramento de princípios republicanos e antimonárquicos. E foi o que rolou, porque mesmo assim, com o continente inteiro contra si, a França teve moral suficiente e gênios militares como Danton e Napoleão Bonaparte para estapear todos os grandes impérios antiquados à base de guerra, alastrando os princípios republicanos que estão aí até hoje. A coisa, portanto, foi muito mais complexa, além de ter sido um evento filosófico de suma importância. A República de Gênova, que começou lá em 1005, acaba justamente quando Napoleão Bonaparte a invade durante as campanhas de 1796, destitui o doge e a nobreza local e funda a chamada República da Ligúria. E pouca gente sabe, mas por um curto período de tempo, Gênova foi um anexo da França revolucionária. A gente fica devendo um episódio sobre o impacto da Revolução Francesa na Alemanha, o país vizinho, porque nenhum evento foi mais central por lá para dividir sua intelectualidade, para gerar novos movimentos de pensamento e fazer pais brigarem com os filhos e tudo mais que a gente observa com a polarização política atual. Esse livro que eu mencionei do Schiller está sendo editado neste exato momento pela Et Editorial. A gente está com uma campanha de pré-venda em que ele está em promoção no endereço catarse.me/Sturm und Drang, cujo link segue aí embaixo. Essa campanha vai durar até o dia 4 de outubro de 2021.
E como sempre, a gente termina o programa com um desfecho musical. A música seguia da Squadra della Lanterna, uma música chamada L'Ultima Canzone, de um estilo de música muito próprio da região de Gênova e da Ligúria, chamado trallallero. É um tipo de canção a capela de origem desconhecida que a classe trabalhadora, principalmente ligada ao mar, canta e treina há séculos naquele lugar. E o grande Alan Lomax, o folclorista, foi para Gênova nos anos 50 e pirou vendo essa técnica. Foi uma coisa que impressionou ele muito, ele registrou isso nos seus escritos, e essa foi uma das canções que entraram aí no balaio, escrita pelo maestro Pier Agostini por volta de 1950.